Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos começar daqui a pouco. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos começar daqui a pouco aí uma live. Daqui a pouco o delegado Thiago Dantas entra aqui e aí a gente começa a falar sobre o serviço de hoje que a gente realizou. Enquanto o pessoal chega aqui, vou tomar meu vinhozinho. Éder, Éder, vai. Saia da live, não vai estragar, Éder. Fica longe aí, vou te bloquear. Boa noite, Dani. Boa noite, Bruna. Márcia, tudo bem? Boa noite. E aí, Anderson, tudo certo? Lali, vamos lá. Márcia, tudo bem? Boa noite. Tem um dos Estados Unidos aqui da Califórnia. Vamos ver, quando eu conseguir visitar aí a Califórnia, eu vou dar uma passada aí. Olha lá o Éder, tirando sarro, já zoando com a minha cara, né, Éder? Richard, boa noite. Luciana. Pessoal, esperando o Thiago chegar aqui para eu aceitar e a gente começar a falar do trabalho de hoje. Enquanto isso, enquanto o Thiago não entra aqui, eu vou falar de um caso que aconteceu em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, né? Um monte de gente me marcando, uma mulher, sem noção total, disse que matou um cachorro e se vangloriando na rede social. Eu vi agora ali no canal do Bruno Lima, essa mulher foi conduzida para a delegacia já, confessou a prática do crime e o que aconteceu com ela? Foi liberada. Infelizmente é assim, ela fez toda aquela barbaridade que ela fez, se vangloriou nas redes sociais, foi conduzida para a delegacia, confessou o crime e saiu. Não sei se saiu dando risada ou não, mas saiu sem quase nada ter acontecido com ela. Estou esperando aqui o Thiago me chamar. Em São José tem vários casos, verdade. Em São José dos Pinhais, na verdade, no Brasil inteiro, né, tem vários casos, né? Não é só Curitiba, não é só Almirante Tamandaré, igual a gente foi hoje. São em vários lugares do Brasil. E aí, doutor Palumbo, tudo bem? Tudo certo? Um abraço aí pro senhor. Pô, tocando terror aí em São Paulo, né? Eu tenho acompanhado, bacana demais, bacana demais. Thiago Dantas, mandei o convite. Olha lá, o Thiago já começou a confusão aqui já, Thiago. Manda de novo então, Thiago. Thiago Dantas, vamos ver aqui. Aqui, Thiago Dantas, adicionar. Agora vai dividir a tela, pessoal. Vai dividir a tela aqui, aê! Agora sim, hein? Chegou? Agora sim, eu não tinha visto, Thiago. É a segunda vez que eu faço com a tela dividida e eu não tinha visto. Beleza. Tá me ouvindo? Tudo certo. Pessoal, esse daqui é o delegado Thiago Dantas, para quem não conhece, delegado de Almirante Tamandaré. Almirante Tamandaré é uma cidade na região metropolitana aqui de Curitiba. Fica bem pertinho da Delegacia de Proteção ao Ambiente. Doutor, fala aí um pouquinho da tua trajetória aí, para o pessoal te conhecer. Beleza, Matheus. Então, eu já sou policial civil há 10 anos, né? Sou delegado de polícia no estado do Paraná há 2 anos e um pouquinho. Fui lotado no interior, logo depois eu consegui remoção para Cerro Azul. Fiquei Aonde que foi? No interior? Eu fiquei em Cândido de Abreu, Matheus. Cândido de Abreu, no centro do estado ali, né? Bem longe, 3 horas e pouquinho de Curitiba. Fiquei 1 ano lá em Cândido, e aí eu consegui ser removido para Cerro Azul. Mas logo em seguida eu fiquei pouquinho tempo em Cerro, fiquei cerca de uns 3 meses, e aí surgiu o convite do Dr. Fábio Amaro para assumir a titularidade de Almirante Tamandaré, né? E aí eu tô lá em Tamandaré já tem 1 ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses.
E muita E a gente, ocorrência ali, Thiago? Matheus, complicado lá, cara. Lá é uma cidade onde o índice de homicídio é muito alto, inclusive a operação deflagrada hoje era para cumprir um mandado de prisão, né? E uma busca e apreensão. Bastante homicídios, a gente tem cerca de 3.000 inquéritos, 5 juízes, 5 promotores, só E eu um e delegado só. delegado. Só Meu Deus do céu, é pancadaria, né? é direto, né, Matheus? Mas aí a gente tá lá, naquela correria, a gente faz o que gosta. O E teu foi o que eu, chefe é um dos melhores delegados que tem do Paraná, né? Eu eu tava não falando tenho, contigo hoje, né? eu não tenho Não é? dúvida. A gente conversou lá, né? Doutor Fábio Fábio Amaro. Amaro é fantástico, é meu amigo. Ele nunca foi meu chefe, mas Então, eu falo isso então para ele e sai, falo isso para todo mundo, entendeu? Um dia eu quero ser chefiado por ele também, porque ele é excelente, né? E é eu um saio, trator para trabalhar, né? eu saio na frente. Para trabalhar com o Dr. Fábio tem que ter disposição, tem que estar com vontade de trabalhar. É uma pessoa extremamente justa, honesta, me ajuda muito, né? Ajuda os delegados subordinados a ele, sempre ali auxiliando no que a gente precisa. Hoje foi engraçado. Eu não tinha o teu contato direto, né? Eu liguei, quando eu me deparei com a situação, eu falei, doutor, me Explica para o passa o pessoal telefone. como que o que era a investigação de hoje, Thiago. Vamos lá, pessoal, para vocês entenderem, né? Como eu falei, eu sou delegado titular Deixa eu lá só te de. interromper um pouquinho só. Pessoal, pergunta, deixa para o final. Olha lá, olha, tá parecendo dois bêbados, né? Ó. Você tomando Não, cerveja por aí, eu é a por aqui, primeira, né? Mas a gente primeira. está no nosso horário de descanso, né? Pode, né? Mas é a primeira, acabei de chegar, tem Tá, o 20 meu minutos que eu também é acabei a de chegar na primeira delegacia. taça. A Tá, gente está então sóbrio, a gente está vamos sóbrio. deixar as perguntas por último, né? Mas vamos lá, fala aí, doutor. Beleza. Então, assim, a operação hoje era para cumprir um mandado de prisão de um suposto homicídio que ocorreu, na verdade, um triplo homicídio, Matheus. Era um triplo homicídio sendo dois consumados e um tentado. E aí a gente chegou lá ao alvo. E quando eu fui dar o cumprimento, quando a gente chegou, a casa estava vazia, Que horas vocês né? chegaram, mais ou menos? Por volta das 8 em ponto. Eu iniciei a operação 7h15. Quando deu 8 horas, a gente já estava lá na porta da residência. Ingressamos na residência, ninguém abriu, obviamente, a gente teve que arrombar a porta. Fizemos ali a primeira checagem no estabelecimento. E aí verificamos, no fundo da casa, no último cômodo, tinha um cachorro, Matheus. E um cheiro muito ruim, muito forte, cara. E aí eu olhei aquela situação, eu falei, bom, o alvo não está aqui. Eu falei, vamos para outro local, onde ele supostamente estaria. E eu tinha essa outra informação, né? Mas aí eu parei, cara. Simplesmente eu dei aquela travada. Eu falei, cara, eu não posso ir embora e deixar esse cachorro nessa situação. E foi na hora que me veio, né? Eu sou teu seguidor no Instagram, eu lembrei. Eu falei, cara, eu não posso deixar esse cachorro assim. Na pior das hipóteses, eu tenho que acionar o Matheus. Eu não ia conseguir, né, ir embora e deixar o cachorro nessa situação. Eu interrompi a minha operação. Na verdade, eu estava pensando aqui, quando eu cheguei, fui tomar banho, e eu cheguei assim de conclusão. Hoje, meu alvo não foi preso, né? A minha busca e apreensão foi infrutífera, porque eu não consegui apreender nada, que o objeto era uma arma de fogo, mas me tornou assim, foi muito gratificante para mim enquanto delegado de polícia, enquanto servidor, enquanto ser humano, ajudar aquele cachorro. Porque se eu tivesse ido embora ou não tivesse contactado você, aquele cachorro ia ficar lá, Matheus. E só Deus sabe quando a última vez que aquele cachorro teve uma atenção, sabe, de um ser humano. E eu não consegui de jeito nenhum, interrompi a minha operação. E daí a gente entrou em contato, a gente conversou, e aí você chegou pouco tempo depois e a gente materializou aquilo que as pessoas viram. Não, muito bacana isso. Vou contar o nosso lado, né? O meu lado agora, né? Eu tinha acordado umas 7h30 da manhã. Eu moro próximo à delegacia aqui do meio ambiente, né? E porque, por sinal, é muito próximo ao Almirante Tamandaré, que é o município onde você trabalha, né? Aí, mexendo no WhatsApp ali, o Fábio Amaro mandou mensagem. Falou assim, Matheus, precisamos... O Thiago de Tamandaré precisa de um apoio teu. Nunca eu fui responder, o Fábio, eu já vi que tinha uma mensagem sua já. E você mandando foto, mandando vídeo. Aí eu falei, meu Deus do céu, onde eu vou colocar esse cachorro, né? Essa é a preocupação.
É essa a preocupação, né? Por quê? Porque a delegacia do meio ambiente não tem um lugar para deixar esse animal. Então a gente precisa de ajuda ou do poder público ou da sociedade civil organizada, de protetor independente, né? Aí a hora que eu comecei a conversar com você, eu já encaminhei a foto e o vídeo que você me mandou para uma ONG de Campo Largo ali, para SOS Quatro Patas, e falei, ó, tem como ficar com esse cachorro? Aí ela me pediu, a presidente da ONG me pediu alguns minutos, provavelmente fez algumas ligações, né? E aí já me retornou e falou, ó, vai lá buscar e já entrega para nós aqui em Campo Largo. E aí terminei de me arrumar, tal, né? Já pedi o endereço para você, né, Tiago? Me passa que eu tô indo direto. Já peguei a viatura, já fui até o local e a cena, aquela cena ali, Tiago, daquele cômodo fético, podre, né? Aquilo ali é a nossa rotina. Aquilo ali é a nossa rotina, entendeu? Então, assim, Eu é imagino, uma, Matheus. é uma triste rotina. Por quê? Porque ele não escolheu, ele não, a cachorra não escolheu entalar, né? Então, assim, a gente acaba se revoltando muitas vezes. Por quê? Porque as condições ali tinha fezes de semanas que estava ali. Então, assim, um Sim, cheiro sim, sim. muito forte. E quando a gente fala de pitbull, as pessoas pensam que é aquele cachorro bravo, aquele cachorro que ataca as pessoas. Não, de maneira alguma, entendeu? Isso daí é preconceito e ignorância de quem não conhece da raça. Então, assim, quando a gente chegou no local ali, vocês já estavam ali em Almirante, ali no alvo, né? A gente percebeu que uma cachorra Dócil, extremamente dócil, dócil, entendeu? dócil. E parecia que ela estava esperando que a gente resgatasse ela, né? Aí, Graças para a Deus. variar, é aquela história, é sempre a mesma história. Ah, mas eu ia limpar hoje esse local. Não, mas era só. Eu cheguei ontem É de sempre outro assim, Matheus? estado. Não foi É isso? sempre assim? Foi. Foi. Né? O que que a mulher. Qual que foi a desculpa da mulher que a gente estava ali na sala ali conversando? Então, como eu falei, existia a possibilidade do meu alvo, né, do objeto lá da minha busca e da minha prisão, estar na casa do proprietário do estabelecimento residencial. E aí a gente se deslocou até lá, eu deixei uma equipe lá aguardando a casa, né, para que supostamente seria o rapaz aparecesse, e a minha equipe deslocou, junto comigo, obviamente, até a residência dele. Quando eu cheguei lá, me atendeu uma senhora, falou assim, maus tratos? Falei, sim, a senhora não tem noção como é que tá lá. E aí veio o rapaz, não, eu dei banho no cachorro ontem. Eu falei, cara, não adianta dar banho no cachorro e não fazer a limpeza do ambiente que ele tá lá. Aí a gente viu, Matheus, a situação. Muitas fezes antigas, muito Pão xixi duro, né? antigo, Um monte de pão pão. duro, né? Quem que vai O comer cachorro aquilo, cara? tava, o cachorro tinha pão duro para comer, água, tinha um dedo de água e água meio amarelada. E aí, quando o rapaz chegou lá e a mulher falou que não existia maus tratos, eu falei, vocês estão de brincadeira comigo, né? E aí, quando Qualquer você pessoa, entrou, qualquer pessoa com conhecimento razoável sabe que aquilo ali tá errado, né? E aí ela querendo sim, convencer você sim, que estava certo. sim, exatamente. Não teve, mas ali não teve jeito, né, Matheus? Quando você chegou, a primeira coisa que eu te falei, assim, falei, Matheus, ela falou que não tem maus tratos. Olha isso. Não, qualquer pessoa pode ser mais ignorante do mundo. Quando chega numa situação daquela, não tem como qualquer E qualquer a situação. justificativa é injustificável, não tem como, né? E Não, e aí, a gente conseguia ver que o xixi e aquelas necessidades fisiológicas do animal estava ali há dias, cara. Impressionante como é que ninguém teve a coragem de limpar. E o mais impressionante que a gente percebeu lá no local, Matheus, é que não tinha. Ó, o chefe aí. Olá, doutor. Um abraço. Ó, o doutor aí, Fabio ó, Marais na quando é o área. chefe, a gente tem que parar para responder, né? É claro, o Senão, ó, chefe senão está você na vai ser área. transferido já. Ele não vai deixar eu sair. Não, não deixa não, não deixa Não não. deixa. E aí, o mais impressionante, doutor, é que a gente viu o ambiente estava sem arejamento, não tinha janela aberta, a janela tá fechada, tinha acho que uma espécie de um cobertor na janela, não é isso?
A É isso. janela da onde eu tinha acesso também estava fechada e a porta fechada. Impressionante. Eu fiquei extremamente, de um lado, chateado, né, assim, de ver o cachorro naquela circunstância, e de outro lado, eu também assim, me senti um pouco aliviado de ter conseguido ajudar aquele animal. De alguma forma, nós conseguimos, não fui eu, né? Que se sem você, se você não tivesse a boa vontade, pessoal, o importante, assim, o tempo que eu acionei o Matheus, ele demorou cerca de uns 20, 25 minutos para chegar ao local. Salvo engano, ele falou que tinha um compromisso, mas eu acho que você largou o compromisso para ir lá, não Sim, foi isso? eu tinha um compromisso ali. Eu cheguei na delegacia e falei, ó, eu ia junto contigo com o investigador numa missão e falei, ó, chama um outro investigador que agora eu vou para o Almirante Tamandaré, que a gente vai socorrer o Thiago Dantas ali. Por quê? Porque assim, o que adianta, né, Thiago? Você poderia chegar, dar voz de prisão a essa mulher pela prática do crime de maus tratos e encaminhar para a delegacia. O que ia acontecer, Thiago? Explica pro pessoal que está assistindo aqui o que ia acontecer ou o que aconteceu com ela quando você levou ela para a delegacia. Ô, Michel, tudo bem, irmão? Delegado titular lá de São José. Então, Matheus, se foi o que foi feito, né? Ela foi autuada em flagrante pelo crime dos maus tratos ao animal, né? Mas isso não resolveria a situação, né? O simples Ela fato de... ficou presa, explica, desculpa te interromper, mas explica Claro. para o pessoal se ela ficou presa, se ela pagou fiança, alguma coisa assim. Pois é, tocou num ponto-chave da nossa live, né? Infelizmente, a nossa lei de crime ambiental é uma lei muito branda, né? A pena é muito baixa para esse tipo de crime. Infelizmente, eu tive que fazer um termo circunstanciado de ocorrência, né? Que é uma ocorrência circunstanciada. Eu ouvi a suposta autora, ouvi o suposto a testemunha e tive que liberá-la. Nem fiança eu pude fazer, porque não se admite. E aí, infelizmente, ela saiu pela porta da frente da delegacia. Mas graças aí à Delegacia do Meio Ambiente, o cachorro... A ideia principal, né, Matheus, nossa, é dar lá um abrigo para aquele cachorro e tirar aquele animalzinho de uma situação ruim, de convívio com o ambiente sujo, e para dar um lar adequado e merecedor na verdade, a palavra-chave é que ele merece, né? É É isso isso. mesmo. Mas, infelizmente, foi feito um termo circunstanciado de ocorrência, né? Pelo crime de maus O tratos. que ela falou? O que ela falou? Ela Qual foi a alegou versão que... dela? Então, ela alegou que o rapaz, o companheiro dela, né? Tinha ido lá dar o banho no cachorro no dia anterior. A tutora falou também que não era maus tratos e que vinha de Brasília, que estava sempre dando banho, cuidando. Mas a verdade a gente viu, né? Todos os seus seguidores aí, os meus seguidores, puderam acompanhar nosso Instagram no dia de hoje. A gente materializou, a gente mostrou isso aí, que não era a realidade do que estava acontecendo. Nesses casos de que a gente vai no local e verifica essas situações deploráveis como hoje, a preocupação maior nossa na Delegacia do Ambiente é retirar o animal de lá. Por quê? Porque a gente sabe que pro ser humano pouca coisa vai acontecer. A gente dá a voz de prisão para essa pessoa, conduz para a delegacia, ela fala o que ela quiser, porque ela tem o direito até de mentir. Exato. Se ela não quiser falar também, ela tem o direito Fica de ficar em silêncio. E a gente não pode deixar um minuto presa, colocar para dentro da cadeia e trancar ali com o cadeado. A gente não pode arbitrar R$ 1 de fiança e a pessoa sai dali e sai de boa. Não pode aplicar multa, a gente não pode fazer isso. Então, assim, onde a gente se pega? A gente se pega no resgate do animal. Porque imagina que frustrante seria. Vocês teriam feito aquela operação ali, a pessoa teria respondido por maus tratos, saído da delegacia, indo para casa e descontar tudo o que aconteceu no animal. Como se ele tivesse culpa, né? Isso. Então, assim, o teu tirocínio ali e a tua preocupação de falar, não, vamos ver se a gente consegue retirar o animal, foi extremamente importante. Por quê? Porque graças à ajuda da ONG SOS Quatro Patas, eu fui até o local, já coloquei já o animal no carro e já fui direto já para Campo Largo,
A cachorra já tá faceira já. Ela tá com alguns problemas de pele, algumas alergias. Você viu que tinha algumas manchas, né, nela ali, né? Sim, Meio sim, eu vermelha ali, percebi. até parecia sangue, né? Mas pela análise, já passou por uma consulta médico-veterinária ali em Campo Largo. E assim, a partir de hoje a gente deu uma nova qualidade de vida para essa cachorra. Entendeu? E o pior, Matheus, assim, é a gente não saber o tempo que esse cachorro ficou naquele sofrimento. Isso pode ser que faz 5 anos, 10 anos, né? E segundo informações, ela alegou que ela não morava ali. Quem morava Mas, ali, em tese, quem morava ali era o meu alvo, né, que é um suposto homicida, e aí vai saber. Mas o cachorro era dele, ele tem um dever de vigilância, de cuidado com aquele cachorro, ele ao menos deveria ter, né? E a gente não sabe quanto tempo aquele cachorro, graças a Deus, na verdade, Matheus, assim, hoje eu acho que a minha operação foi para salvar aquele cachorro, de que bacana, verdade. Thiago. Que A minha bacana. operação foi para aquilo. Não, que legal. E eu coloquei essa cachorra numa caixa de transporte, deu mais ou menos uns 2, 3 quilômetros, escutei um barulho na viatura no fundo, né? De repente ela estava do meu lado ali. Ela estava do meu lado com o rabo abanando, salivando ali, mas você via que estava feliz, sabe? Aí tive que parar a viatura, colocar de volta no local ali, entendeu? E quando eu cheguei na clínica veterinária em Campo Largo, você não faz ideia, Thiago. O Eu rabo dela imagino. parecia que ia se deslocar do corpo, de tão feliz que ela estava. Entendeu? Ela Porque estava num assim, ambiente confinado, Matheus, assim, extremamente sujo. a gente que interroga muitas pessoas, tal, a gente sabe que o corpo fala, né? Então a gente tem que ler os sinais do corpo. E os sinais do corpo também de um cachorro, de qualquer outro tipo de animal, existem e demonstra reação e foi o que aconteceu. Então, assim, resumo para o pessoal de uma situação, de uma investigação de homicídio. Vocês cumpriram os mandados em busca e apreensão, os mandados de Almirante Tamandaré, e hoje a gente conseguiu retirar um animal que estava em situação totalmente deplorável e já está numa nova qualidade de vida ali, graças a SOS quatro, quatro patas ali de Campo Largo. A investigação continua com relação ao triplo homicídio e tal, né? Mas pelo menos hoje a gente fez a nossa boa ação, né? Sem dúvida, Matheus, foi o que eu falei que é, né? E o engraçado, o bom, eu sou um delegado extremamente apaixonado pelo que eu faço. Eu entrei na faculdade de Direito para ser delegado de polícia, não tenho a menor Eu também. pretensão de ser juiz, por isso que a gente faz o que a gente ama, irmão. Então, assim, na verdade, a minha operação se esvaziou. Eu não estou nem um pouco preocupado com a minha operação, com que eu tenho outros meios, né, de dar seguimento, mas hoje a minha operação foi válida para salvar aquele cãozinho. E o melhor, né, Matheus, assim, da nossa profissão. Ó, como é que é engraçado? Eu saí de casa, acordei hoje de casa, botei o colete para pedir uma proteção que eu sempre peço, que eu não sei que a gente vai encontrar pela frente, tomar um tiro. Essas pessoas, infelizmente, não têm, como é que eu vou te dizer, compaixão pelo próximo. Então, assim, e aí eu acabei minha operação para prender alguém e eu recolhi um animal, sabe? Olha que coisa engraçada. Isso é a polivalência da nossa profissão. É. Isso que é o mais legal. Não tem rotina, né? Não tem rotina. Exato, Então, assim, exato. eu mentalizo tudo que eu vou fazer na semana seguinte, eu já tenho um monte de coisa na cabeça, cara. Aí, de repente, era 8 e pouco da manhã, Obrigado. o teu chefe, o Fábio Amaro, manda mensagem, você manda mensagem, vamos abortar tudo que a gente ia fazer e vamos dar atenção para esse animal. Então, isso que é muito bacana da profissão. Eu também, quando eu entrei na faculdade, eu fiz direito pensando em ser delegado de polícia. Meu tio, delegado de polícia, meu irmão, delegado de polícia, um monte de. Aí, tio investigador, escrivão de polícia, policial militar. Então, assim, isso da nossa carreira é muito bacana, né? Você não ter a tua rotina. Se você quiser, você fica ali no teu gabinete despachando, ou se você quiser, você coloca o colete balístico e sai para a rua com os policiais. Ou então, você deixa a viatura igual a minha viatura. Eu mostrei para você como que era a minha viatura, né, Thiago, hoje de manhã, né? Pessoal, abri a viatura, o doutor Matheus abriu a viatura dele lá, era negócio para botar ração, saco de ração, remédio de cachorro e um monte de medicamento, enfim, parecia, mas é verdade, é uma viatura, Sim.
descaracterizada para dar assistência aos doguinhos. Bem isso, é. A gente tem aquela brincadeira que fala expectativa e realidade, né? Então você chega, a expectativa é que você vai ser delegado de polícia, né? Você vai colocar um colete balístico, você vai andar de fuzil, de calibre 12, vai usar óculos escuros, fazer cara de bravo, né? Não é verdade, né? Tem aqueles memes, né? Não Às é? vezes nem sempre, às vezes você vai andar com um saco de ração, Isso. com A posta. expectativa é andar de fuzil, de calibre 12 e tal, de colete, com viatura toda cheia de equipamento, e a realidade, muitas vezes, é essa. Se abrir a viatura que eu uso, ela tem ração, ela tem petisco, ela tem água, é que você não viu lá, mas tinha água, tem alguns medicamentos, enfim, tem mata-bicheira lá, entendeu? Tem mata-bicheira. Depois eu mostro, depois eu vou mostrar aqui. Então, assim, é totalmente diferente. E isso que encanta a carreira de delegado de polícia, né? Você consegue Exato. ficar no gabinete despachando o dia inteiro, porque tem ocorrência o dia inteiro, e também você consegue fazer uma coisa totalmente diferente. Eu nunca que eu imaginava, quando eu entrei na carreira, em fazer o que eu estou fazendo hoje. Nunca, Thiago. Eu não fazia ideia do que era Eu causa acredito. animal. Eu não fazia ideia. Até pouco tempo, eu era motivo de chacota pelo que eu fazia, entendeu? Por quê? Porque eu era o delegado que resgatava cachorrinho. Então, Sério? sim, sim, sim. Os próprios pares, entendeu? As próprias pessoas da polícia, entendeu? Tirando sarro do que eu fazia. Por quê? Porque até então estava em operações especiais, delegacia de furto de roupas, COP e tal, aí de repente você começa a resgatar animal. Mas é minha função, o governo me paga para eu trabalhar e é o que eu estou fazendo. Então, assim, Mas hoje as isso, pessoas mas têm um pouquinho mais de respeito, mas tem alguns idiotas ainda que fica, mas é delegado do cachorrinho e tal. Eu não tô nem aí, cara, eu não tô nem aí, entendeu? Mas eu não. hoje, por exemplo, entendeu? Me sinto totalmente realizado. A minha rotina, eu fico muito mais feliz do que em outras delegacias que eu estava, que eu era operações especiais. Entendeu? Que eu fazia grandes operações. Hoje eu prefiro muito mais a rotina da delegacia da onde que eu tô. Inclusive, né, tem delegado, não, claro, né, não estou falando daqui, né, tem delegado de polícia e setores, né, de divisões, em que o delegado de polícia fica lá fazendo sua operação, mas enfim, eu pude acompanhar, como seus seguidores também acompanham. Pô, você fez operação que é de nível nacional, meu amigo, que deu fantástico, né? E isso aí não há nenhum demérito, Matheus, quanto a isso aí, a sua atividade, lá, a sua gestão, melhor dizendo, frente à Delegacia do Meio Ambiente, é de muita valia para a instituição, para os animais. Independente se um está prendendo, se o outro está trocando tiro, está chutando porta, meu amigo, não Cada um tem a interessa. sua função ali, né? Exato, a gente tem que trabalhar para proteger bem jurídico. Qual é o bem jurídico que você está trabalhando? Os animais, o meio É, ambiente, e é eles isso são. mesmo. E o melhor de tudo, Matheus, assim, eu, por exemplo, enquanto titular de Almirante Tamandaré, eu cuido de Maria da Penha, eu cuido de homicídios, eu Tudo. cuido de Você é roubo, clínica geral, né? eu sou clínico geral. Mas você não, você cuida lá daquele animalzinho. Então, vou te trazer um exemplo, né? Determinada pessoa foi vítima de violência ou patrimonial, qualquer um tipo de violência. Ela foi lá até a delegacia, o irmão dela foi lá e me noticiou. Quem vai noticiar pro cãozinho se você Não não tem atuar? voz, cara. Não Não tem voz. tem, irmão. Não Então, tem assim, voz. A gente é acaba um. sendo voz de quem não tem voz. Exatamente. Então, assim, alguém tem que fazer, você está fazendo com maestria teu trabalho. É notório, todos os delegados aqui de polícia aqui do estado sabe da importância. O seu trabalho foi a rede nacional, aquela rinha lá que você pegou em São Paulo, Aquela linha foi feia. sensacional. Pois é, né? Então, Aquilo assim, ali foi um Matheus, divisor de águas, Thiago. eu acredito, Antes, eu imagino. antes, antes da rinha ali de Mariporã, a chacota era imensa. Mas Sério, o cara. delegado dos cachorrinhos tal. Eu só ficava quieto e continuava trabalhando. Depois que a gente acabou deflagrando aquela operação em Mariporã, no interior de São Paulo, a pessoa já falou, pô, mas parece que o trabalho do cara diminuiu um monte de gente que ficava falando merda, entendeu? Que ficava falando e tirando sarro. Ainda hoje tem, mas assim, cara, não ligo, entendeu? Então, assim, se hoje eu tô na delegacia do meio ambiente,
eu tenho que proteger o bem jurídico, o meio ambiente. Então tem flora, tem fauna. As pessoas falam, ah, mas você não cuida da flora. Sim, a gente cuida também. É que eu acabo divulgando mais os trabalhos de combate aos maus tratos. Mas hoje, por exemplo, tinha uma equipe fazendo investigação no local de combate a desmatamento. Então, assim, é a nossa rotina também, entendeu? Então, assim, é muito legal. Eu já fui clínico geral como você foi, entendeu? Eu já trabalhei em Realeza, em Castro, em Toledo, que fazia de tudo. Era Maria da Penha, era meio ambiente, era homicídio, era tráfico de drogas, né? Mas depois, Aham. com o tempo, a gente acaba se especializando. A tendência é você logo, logo pegar uma especializada e você vai fazer só aquilo. Eu não tenho, muitas vezes, Thiago, a gente chega no local e encontra lá uma gaiola de passarinho. As pessoas acham lindo, né? Ter o passarinho cantando, né? Ter o passarinho cantando acha que é o máximo, né? Retira o animal de lá, a pessoa acha um absurdo, fala, mas eu sempre tive esse passarinho, entendeu? Vocês tinham que estar investigando traficante que está ali na esquina, na biqueira, ou homicida. Falo, cara, você não está vendo a delegacia aqui, a viatura? Está escrito meio ambiente. É isso que a gente faz, entendeu? Se você tem um traficante aqui na esquina, existe uma outra delegacia para isso. E é crime de qualquer forma. A lei tipificou como Sim, crime e a gente tem que atuar, não tem jeito, né? E o mais importante é ressaltar que hoje os animais, especificamente cachorro, gato, domesticados, né? Esses tipos de animal hoje não são praticamente um cachorro. Hoje, assim, juridicamente falando, pessoal, cachorro é um semovente, é uma coisa. Só que hoje não pode mais ser catalogado como uma coisa, como um cachorro. Um animal desse hoje domesticado é praticamente um membro da família. Eu tenho um doguinho, né, hoje. Eu perdi um cachorro que eu tinha 15 anos, o cachorro faleceu há 3 anos, e eu falei que eu não queria mais cachorro. Olha essa história, Matheus. E aí, a divisão de homicídio foi atender um local de crime. E aí, Filipão, foi atender um local de crime até que chegou, mataram um determinado cidadão e que tinha um cachorrinho pequenininho, Matheus. E aí levaram o cachorro para a delegacia, irmão. vai Quem fazer o que esse aparece? cachorro? Trouxeram para minha casa, filho. E aí e eu já falei que eu não queria mais cachorro. Ou seja, o doguinho tá aqui, cara. Então, É, assim, e você cria amor pelo bicho, e não é uma coisa mais, é um animal, mas é um animal considerado membro da família. E as é. pessoas têm que entender isso. Isso. Vamos falar um pouquinho sobre direito animal. Você falou, não, porque o animal é coisa, o animal não é coisa. Então, vamos lá. A gente tem uma Constituição, a nossa Constituição Federal, que é a lei maior, ela é a única Constituição no mundo que veda expressamente a crueldade contra o animal. Então, se ela veda expressamente a crueldade contra o animal, então quer dizer que animal não é coisa. Porque como que você vai fazer uma coisa sofrer? Porque já está comprovado cientificamente que o animal sente pavor, sente alegria, sente medo. Então, é um ser senciente. Então, a partir do momento que a nossa Constituição fala que o animal que você não pode praticar a crueldade contra o animal, então quer dizer que esse animal ele tem sentimento, então logo ele não é coisa, porque coisa é o seguinte, esse relógio aqui é uma coisa, então eu posso me desfazer, eu sou o proprietário dele e faço o que bem entender, ele não vai sofrer crueldade. Agora, um animal, ele sofre uma crueldade, ou seja, ele é passível de sentimento, ele tem sentimento e a gente tem que ter um tratamento diferenciado. Então, assim, a gente não pode tratar o animal como uma mera coisa que você pode chegar, você compra ele, ou você adquire ele, e como se fosse um brinquedo, aí passou a novidade, você se desfaz dele. Existe muito disso. Principalmente na época de Natal, as pessoas querem um cachorrinho, por exemplo, ou um gato. Aí compra, ou mesmo pega numa feira, no evento de adoção esse animal, passou a novidade, eles se desfazem dela. É Absurdo. crime. Abandonar animal é crime. Você abandonar Absurdo. uma coisa, por exemplo, esse relógio, não é crime. Por quê? Porque animal não é coisa. Isso aí é o entendimento de inúmeros juristas. A gente tem que tratar de maneira diferenciada. Animal, ele tem sentimento, ele fica triste, ele entra em depressão. Se eu chegar, Thiago, num local e retirar um papagaio que está há 30, 40 anos com o tutor dele, esse papagaio provavelmente ele vai morrer de depressão.
Entendeu? E quando eu Lógico. falo tutor, por que tutor? Isso Explica daqui, para esse mim. relógio, Deixa eu te é interromper, Matheus. Deixa eu te interromper. Antes da gente fazer a live, pessoal, o Matheus falou, Thiago, não é dono, é tutor, né? Eu queria que você me explicasse, né? Me deu uma aula, por favor. Vamos lá. isso, vamos lá, vamos lá. Eu sou dono desse relógio, esse relógio é uma coisa, isso daqui é minha propriedade, eu faço o que eu quiser com o relógio. Eu posso bater no relógio, eu posso fazer o que quiser, eu posso quebrar o relógio é meu. Agora, considerando tudo que eu falei do animal, que ele é um ser senciente, ou seja, que ele tem sentimento, isso daí é provado cientificamente. Eu não estou falando de filosofia, nada, entendeu? Eu estou falando de comprovação científica. O animal ele tem sentimento. A partir do momento que ele tem sentimento, ele não pode ser tratado como uma coisa, como uma propriedade. Então a gente não fala que a gente é dono de um animal, porque você é dono de uma propriedade, de uma coisa. Você é dona Certo. desse relógio aqui. Então, tecnicamente, a gente fala que a gente é tutor do animal. Tutor é quem é o guardião desse animal, é quem cuida desse animal, entendeu? Mas não é o dono. O dono, a gente é dono do nosso carro, a gente é dono do vinho que a gente compra, do relógio que a gente usa. Com relação ao animal, a gente é tutor. A gente guarda e a gente cuida desse animal diferentemente de uma coisa. Por isso que eu falei antes para você, falei assim, Thiago, a gente vai Exato. fazer uma live, cara, não vai falar que a gente é dono de animal, a gente é tutor. Eu não sabia disso antes de entrar na delegacia. Eu não sabia disso e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Agora a gente Claro, começa a estudar, eu aprendi isso hoje. e a gente começa a estudar, então a gente tem que evoluir sempre, né? E hoje, quando alguma pessoa fala, não, porque é dona do cachorro, eu chego e faço essa explicação breve. Não, você é dona de coisa, de animal você é tutor. Legal. E eu sou assim, você falando sobre cachorro, né, que tem que perder o status de coisa e ser elevado ao status de um animal que tenha sentimento e etc. Eu sou um cara Animal, extremamente. desculpa te interromper, a gente tem. Vamos lá, Vamos falar mais um pouquinho sobre direito animal. Eu digo isso vamos lá, porque vamos. eu estou assistindo um monte de vídeo no YouTube, de canal do YouTube. Então a gente tem animal humano e animal não Uhum. humano. Animal humano, lógico, é a gente, né? E animal não humano é, por exemplo, um cachorro, um gato, e tem a coisa. Então a gente não pode tratar o animal não humano como uma coisa. Se você chegar, se eu pegar esse relógio aqui e abandonar, o que vai acontecer comigo? Não vai acontecer nada. Nada. Agora, se eu pegar o cachorro que eu tenho e abandonar, eu vou ser responsabilizado criminalmente. Então, como Certamente. que as pessoas falam que animal é coisa? Entendeu? Então a gente fala, mas o Código Civil não para animal a coisa. Tá, mas o Código Civil ele já nasceu defasado, já de 2002, de 2002, né? Ele já nasceu velho É. já. Se você pegar os códigos civis mais avançados do mundo, principalmente na Europa, cara, esquece isso de animal é coisa, entendeu? Esquece isso. Só que a gente tem, graças a Deus, a gente tem a nossa Constituição Federal, que é a Constituição, que é a única Constituição, eu reitero, que diz que veda a prática de crueldade animal. Então, se você fizer uma interpretação conforme a Constituição, a gente não pode equiparar uma coisa a um animal. E o que eu ia falar é o seguinte, eu sou um cara extremamente apaixonado pelo direito, né? E o direito, como a gente sabe, Matheus, o direito é dinâmico. Sim. Embora, e o mais legal é isso, é o seguinte, ó, embora o Código Civil trate o animal como uma coisa, trate o animal como um ser movente, que o é, Isso. à luz do Código Civil, o importante é que a própria sociedade, Matheus, os próprios tutores, como você chama, não levam esses animais, né, como coisa. E automaticamente, me parece que há um projeto de lei de não tratar mais os animais como coisa. Isso, E isso, sim isso. vai elevar a uma nova categoria. Isso, Isso que é isso. legal no direito. Ou seja, a sociedade está fazendo o direito se adaptar a uma nova realidade. Isso Sim, que é sim, legal. sim. Isso. O Senado aprovou, já falta alguns procedimentos legislativos, dizendo animal é um ser senciente. Senciência Ótimo. é você ter a capacidade de sentir, de sofrer, de ficar feliz, de ficar alegre. Mas assim, não precisa ter esse projeto de lei. Por quê? Porque em 88, quando teve a Constituição já falou já, é vedado a prática de crueldade animal. Então, se é vedado a prática de crueldade animal, quer dizer que animal Assunto é uma encerrado. coisa.
entendeu? Assunto encerrado. Olha o meu Olha o cachorro doguinho querendo atrás aparecer aí, aqui, ó. ó, na live aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Ele vai subir. Olha lá, quer ver? Olha aqui, ó. Ele fica olhando pra mim, parece que eu combino com ele. Parece que eu combino com ele, entendeu? Olha lá, ó. Fica do lado ali, ó. Ele quer estar na live, cara. Olha lá, ó. Ele Quer vai estar na subir live. agora, porque o que acontece? De repente, a gente tá aqui embaixo, aí ele sobe, ele faz o xixi e o cocô dele no último andar, depois ele volta, entendeu? Porque ele precisa da intimidade dele. Entendi, tá certo. Mas, irmão, tem um monte É, de vamos responder perguntas algumas aí. perguntas e a gente encerra já, entendeu? Que já deu quase 40 minutos. Eu tomei quase uma garrafa de vinho já, entendeu? E eu não tomei nenhuma garrafa de Ah lá, ó. cerveja. O pessoal perguntou se meu vinho era doce ou se era um vinho seco, né? Vinho seco, né, gente? Eu tomava vinho doce, ô Thiago, quando eu tinha meus Ah. 18, 19 anos, aqueles garrafão de sangue de boi, aí tomava aquele porre, né? Não é? Ficava 3 dias com dor de cabeça, meu Não, Deus do céu. cara, Ah, então, eu não sou apreciador de vinho, né? Eu, como bom carioca que você percebe, eu sou ah, cervejeiro. sim, Eu sim, sou sim, sim. cervejeiro. E eu sou Eu tô aqui, paulista. eu tô aqui na minha IPA, América Aí, ó. IPA, e eu só bebo cerveja, né? E eu não bebo vinho, que eu tomei um porre de vinho para nunca mais. É, mas eu sou de São Paulo e São Paulo é cerveja, interior de São Paulo. Só que aí, quando eu vim para o Paraná, eu fui morar em Realeza. Em Realeza fica a 60 quilômetros da Argentina. E aí eu comecei a tomar vinho. Mas aí a gente começa a tomar o vinho doce, né? Começa a tomar aquele frisante doce, Fontana Freda, Nossa. aquele Cella tal. Mas depois a gente começa a ficar um pouquinho mais enjoado, né? E começa a tomar o vinho ideal, né? Vamos responder as perguntas aqui, a gente já encerra. Olha lá, Vamos lá, ó. O irmão. André Feltes, delegado, tá me incomodando um monte aqui. O André Feltes está falando, ó. Ô, Estou André, esperando os vinhos que você me prometeu. Você larga a mão de você ter que ter vergonha na cara, André. Eu comprei uma caixa de vinho para você e nem cobrei. E você tá falando que eu não entreguei o vinho para você, né? Andrezão é parceiro. Sim, sim, sim. Delegado da consumidor tá tendo um trabalho imenso. Por quê? Porque as pessoas aproveitam a pandemia para ganhar dinheiro. Aí começa lá a adulterar álcool em gel, a fazer desvio de máscara. Então, assim, o André tá ficando louco nessa época de pandemia, porque ele é o delegado-chefe da Delegacia do Consumidor e tem trabalhado diariamente aí para colocar atrás das grades, ou seja, retirar de circulação esse bando de sem vergonha que aproveita a pandemia para querer ganhar dinheiro. Semana passada eu falei com o André sobre isso, fiz uma operação aí ao Minas Tamandaré, que eu tinha notícia de que um dos estabelecimentos estava comercializando álcool em gel por um valor acima do mercado. O doutor André deu uma força lá e me orientou, né? Não, bacana. Vamos lá, ó. Aqui, ó, Thiago. O caso de hoje sobre enforcamento. Então, eu vou te atualizar, Thiago. Você não é da causa animal, então você não deve Não, saber. fica à vontade, fica à vontade. Viralizou no Instagram, Hum. Facebook, uma mulher, se eu não me engano, Ribeirão das Neves, próximo a Belo Horizonte, ou seja, no estado de Minas Gerais, dizendo, se vangloriando que tinha enforcado o cachorro dela, que o cachorro não era obediente. Aí, cara, dezenas de pessoas me marcaram. Eu comecei a conversar com a equipe do Bruno Lima, ali de São Paulo, que é um delegado referência na causa animal no Brasil. Então, se você falar hoje quem é referência na Ele é causa deputado, animal, não é na isso? investigação, é o Bruno Lima. E Ele aí que o é que aconteceu? deputado? Isso. Aí depois ele virou deputado. Mas assim, a equipe do cara é fantástica. Os caras são fora da curva mesmo, entendeu? Eu estava conversando com eles. Antes de começar a live, eu me atualizei sobre o caso. Uhum. Aconteceu em Minas Gerais, a menina foi conduzida, a tutora foi conduzida para a delegacia ouviu, ela confessou, e o que aconteceu? Ela foi liberada, entendeu? Ela foi liberada sem ficar um minuto presa, sem pagar R$ 1 de fiança, Mas efetivamente ela matou o cachorro? matou o cachorro e postou na rede social se vangloriando, Thiago. Entendeu? Isso que não tem cabimento. Então, assim, enquanto a gente tiver lei frouxa, entendeu? Vai promover a impunidade. Então, tem que mudar. Infelizmente. Existem vários projetos, Thiago, de lei no Congresso Nacional, inclusive do Aham. deputado Fred Costa, que é de Minas Gerais ali, do Ricardo Izara ali de São Paulo, que é no sentido de deixar mais rígido. Então, assim, num caso desse, por exemplo, se a lei fosse um pouquinho mais rígida, nós, como delegado de polícia, a gente ia meter a caneta e falar, ó, você vai Não, sair lógico. daqui se você pagar R$ 50 mil de fiança.
Mas não. Sim, A gente sim, não sim. pode. Se a gente fizer isso, a gente responde por abuso de autoridade, a gente é mandado embora. E o mais impressionante, olha a situação esdrúxula, né? Ela matou um cachorro, né? Um animalzinho, postou na rede social, Sim, se vangloriando, cara. tirando um Então, assim, sarro, isso mesmo. foi para a delegacia onde o fato aconteceu, assinou um termo circunstancial de ocorrência e foi embora para casa. É isso mesmo. Então, assim, a gente perdeu, Thiago. Olha o meu cachorro incomodando aqui no fundo. A gente perdeu qualquer noção de. Nada choca mais a gente. Entendeu? Então, assim, se é num país civilizado isso, o país inteiro se comove, essa mulher ela fica presa por muito tempo. Entendeu? Aqui não, aqui nada choca. A gente está tão acostumado com desgraça, entendeu? Uma situação dessa é mais uma, amanhã vai ter outra, depois amanhã vai ter outra e nada acontece. Então, assim, as É, pessoas falam, ah, mas é um absurdo que ela saiu da porta, que ela foi conduzida para a delegacia e foi liberada. É um absurdo. Só que o que as pessoas têm que fazer? As pessoas têm que pressionar o Congresso Nacional, deputado federal e senador, porque quem pode aumentar essa lei não é o vereador, não é o governador, não é o deputado estadual. Quem pode norma, aumentar, deixar mais rígido? É o Congresso Nacional, que é composto por deputado federal e senador. Então, assim, encham a caixa de e-mail, mensagens por Instagram, marque essas pessoas, entendeu? Porque só elas que podem alterar essa barbaridade que acontece. lamentavelmente, né, eu não sei até onde vai a maldade do ser humano. Aliás, eu sei, né? A gente sabe. A Não gente tem lida limite, com né, tanta. Thiago? Não tem limite, né? A Quando a gente gente acha lida com. que já viu o absurdo, o ser humano tem a capacidade de surpreender a gente negativamente. Pois é, um doguinho, enfim, eu não sei o que ele fez, ele não sabe o que ele está fazendo, infelizmente. E aí vai a pessoa, mata o cachorro, é impressionante, É, sinceramente. é isso Uma mesmo. pessoa matou e etc. Pô, o cara tinha como se correr, o cara. Enfim, mas o cachorro não tem, cara. É, Isso que olha me aqui, ó. choca um pouco. Olha aqui te interrompendo, desculpa, mas assim, ó, não Nada. deixe ela arrumar outro cachorro. Ela não pode ter outro cachorro. Gente, as nossas leis são tão frouxas que se ela quiser ter 50 cachorros hoje, ela pode ter. Nós, como delegado de polícia, a gente não pode proibir. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo prático. O caso de hoje. Vocês viram aquela pitbull, as condições que ela estava. Se hoje a gente chegar lá, agora de noite, são 20 horas e 46 minutos, encontrar ela com 5 animais, nós, como delegado de polícia, não pode fazer nada, porque não tem uma lei que proíbe. Então, assim, a pessoa vai lá, maltrata, maltrata e maltrata e não acontece nada, cara. Mas, pelo menos, Thiago, o mais importante, pelo menos do ponto de vista da delegacia do meio ambiente, é retirar o animal de lá. Já que a gente sabe que com a pessoa praticamente não vai acontecer nada, pelo menos a gente retira o animal de lá e dá uma qualidade de vida melhor, né? Sim, ao que me parece, a ideia é essa. E foi a primeira coisa que me veio na mente, né? Embora eu não atue aí diretamente nos crimes ambientais, eu sabia, obviamente, eu sei como delegado de polícia que a pena é relativamente baixa, seria termo circunstanciado de ocorrência, e que ela seria posta em liberdade imediatamente, até porque ela não estava presa, ela foi detida momentaneamente para que fosse lavrado o termo circunstanciado. Mas a nossa, não digo a minha, né? Que a nossa, eu considero, eu falei para você desde o momento, aquilo ali para mim foi uma operação conjunto com a Delegacia do Meio Ambiente. Né? A nossa intenção era dar um lar e uma qualidade de vida para aquele cachorro, para que ele pudesse viver em condições dignas, né? E tirar. Eu não estava preocupado com o suposto o sujeito ativo, né? Com a tutora do doguinho ou com o rapaz que era dono da residência. A minha ideia era tirar o cachorro naquela situação. Eu insisto, Matheus, eu não lido com isso diuturnamente. Esse é o seu dia a dia, esse não é o meu. O meu dia a dia são vários, como já foi o seu em outras ocasiões, É antes a de você clínica assumir a geral. titularidade, exatamente. Hoje meu dia a dia é cadáver, é Maria da Penha, é roubo, é furto, é estelionato, enfim. Mas quando eu vi aquela situação, um cheiro extremamente forte, e eu já fiz local de homicídio em ambiente confinado, onde o odor é bem forte também, a gente não consegue segurar, mas ali quando eu cheguei na casa, me deu ânsia, sabe? E eu fiquei bem mal. E aquilo ali, Matheus, de verdade, de coração, cara, me travou, É. juro.
me travou e eu não consegui mais dar seguimento, porque, eu insisto, né? A nossa missão é hoje, eu tenho certeza, hoje Deus me tirou de casa às 6h30 da manhã para tirar o cachorro, aquele animalzinho daquele sofrimento. Bem isso mesmo, bem isso mesmo. É ó, o meu cachorro querendo aparecer aqui de novo, ó. Já tá Parece que é bombando, já tá ensaiado, cara. bombando, Parece que já é tá bombando. ensaiado. Parece que é ensaiado, entendeu? Mas assim, agradeço. Vamos encerrar essa live, senão não vai ter fim. Daqui a pouco o Instagram corta a gente. Você sabe que em 1 hora de live eles cortam a gente, né? Sério? Começa um monte de recado aqui dizendo, ó, falta 5 minutos, 2 minutos. Vamos só responder algumas perguntas aqui. A gente já finaliza. Tiago, você é professor? Você dá aula? Sim, eu sou professor de Direito de Processo Penal e de Direito Administrativo, né? Você dá aula onde, Tiago? Eu dou aula em curso preparatório para concurso. Eu dou aula aqui no curso do professor Rodrigo Souza, delegado de polícia. Estava Ele aqui estava com a aqui gente. comandando a gente, né? Você viu aí, né? Tava mandando, falando que a gente está bebendo a cerveja e não chamou ele. Sim, Enfim, sim, eu sim. dou. Você chamou a gente de lindo e tal, entendeu? Então, pessoal, vai ter concurso público aqui no Paraná. Uhum. Tem o Rodrigo Souza, professor Rodrigo Souza, né? Instituto Honório, né? Que você dá aula, né? Conta aí um Exato. pouquinho. Vamos fazer uma propaganda, Então, um merchan de graça para ele, né? Depois eu vou pedir para ele pois, pagar um almoço para nós. Rodrigão, tem que aumentar meu honorário, hein, irmão. Aí, Vou ó, tá cobrar, hein? vendo? Então, eu sou professor de processo penal, lei especial lá e direito administrativo. Eu sou titular dessas cadeiras lá, né? E assim, eu já dou aula há 5 anos antes de eu chegar aqui. Eu já cheguei aqui dando aula. Dava aula em faculdade, mas faculdade toma muito tempo, Matheus. E aí não me sobra tempo para trabalhar, enfim. Eu Eu gosto também não de. tenho tempo, cara. Não dá. Então, assim, vai sair concurso, pessoal. O pessoal que tem muitos alunos meus aqui na nossa live, tô acompanhando, óbvio, né? Pessoal, mantenha o foco, o edital não foi suspenso, pode sair ainda. A informação. Sou coordenador do curso de Dedicação Delta também, Ah, que né? legal. Além de Sou ser delegado de coordenador lá. polícia também, né? De acordar às 6 horas da manhã ou 4 horas da manhã para cumprir o mandado, né? Exatamente, ainda sou pai, marido, filho, cachorro, e a gente tem que se virar nos 30. Tá, e o pior, eu fiquei durante 1 ano cuidando de 4 cidades: Almirante, Campo Magro, Serra Azul e Doutor Ulisses, né? Ou Meu seja, Deus. irmão, sugado, Vamos sugado. falar um palavrão aqui, é foda, né? É foda, é foda. É o Mas, telefone tocando direto. A hora que toca o telefone, você começa a ficar nervoso já, né? direto, direto. Mas o chefe aí me deu uma moral, me desonerou de Cerro Azul, agora eu sou só titular de Almirante Campo Magro, né? Ah, que legal, que bacana. Matheus, muito bom, irmão, nossa live, muito boa, né? Prazer enorme compartilhar com os seus seguidores, compartilhar com o poder. Eu quero te agradecer de verdade aqui, né? No seguinte sentido, você no primeiro, imediatamente se prontificou em ajudar a unidade, aquele cachorrinho que estava numa situação ali meio ruim, meio não, bem ruim. Em nome da Delegacia de Almirante Tamandaré, eu, enquanto delegado titular, agradeço institucionalmente, falando aqui, enquanto delegado para delegado, e me coloco à disposição, irmão. O que você precisar aí, minhas alunas do Ronaldo Bandeira, entendi. Enquanto você precisar aí de apoio para sua unidade, para qualquer finalidade, a minha equipe vai estar sempre à disposição. Eu, enquanto delegado de polícia, independente de eu estar trabalhando ou não, só ligar que a gente vai estar em QAP total, irmão. Não, que bacana, cara, que bacana. Eu tenho feito A gente percebe, Thiago, a gente está finalizando já, que Obrigado. durante essa pandemia, o telefone da delegacia não para com relação a abandono de animal. Então, assim, as pessoas acham que cachorro transmite vírus, ou então já é a desculpa que eles tinham para se desfazer do animal, do gato. A gente fala do cachorro, mas animal em si, né? Não Sim. existe qualquer estudo científico comprovando isso daí. Então, assim, é muito fake news. Em razão dessa pandemia, eu entrei em contato com o pessoal da Casa do Produtor, aqui da Engenheiro Rebouças, que é a rua aqui, né? Onde fica a Casa do Produtor. A gente tem saído diariamente alimentando animal. Antes, Thiago, eu chegava ao Almirante Tamandaré aí com pote de ração. O cachorro de rua ficava cheirando, cheirando, cheirando e nada. Eu falei, mas pelo louco, né? A gente tá falando de alimento, né?
Aí depois coloquei arroz, pronto. Os cachorros se matavam com arroz e com a ração. Agora, um amigo meu, que é dono do açougue Luiz Ribeiro, que fica ali no Batel, falou, não, vem aqui que eu vou arrumar carne. Então, assim, hoje foi a ração, o arroz e a carne, e a gente sai praticamente todo dia, vai ao Almirante Tamandaré. Hoje, há pouco tempo, eu estava com a minha namorada, a Camila, em Almirante Tamandaré, alimentando esses animais. Então, assim, é, eu vou resolver o problema da fome desses animais? Com certeza não vou resolver. Mas Vai, pelo menos vai eu faço a minha ajudar, parte. Aí tem vai ajudar. um bando de idiota que manda mensagem, Thiago, dizendo o seguinte, mas tem um monte de gente passando fome. Eu sei que tem um monte de gente passando fome, mas se eu pensar o seguinte, que tem que ter, que todas as pessoas têm que deixar de passar fome para Para eu alimentar o dar doguinho. alimentação para o animal, eu não vou fazer nada. Eu nunca vou fazer nada em prol da causa animal. Então, o meu foco é cuidar dos animais. De qualquer maneira, eu passei no atacadão, comprei um monte de bolacha. Então, quando tem alguma criança, alguma coisa assim, a gente dá alimentação para o animal e dá alguma bolacha, alguma coisa para a criança ou mesmo para um adulto ali. Então, assim, a gente precisa fazer o bem. Eu sei que é difícil nessa época de pandemia, entendeu? Mas se a gente fizer um pouquinho, cada um fizer um pouquinho, com certeza a gente vai viver num país menos pior, né? Não que vai melhorar, que a gente sabe que Exatamente. a pós-pandemia vai ser pancadaria, porque a crise vai ser intensa, mas pelo menos cada um faz a sua parte, né? Sim, assim, e a gente tem, as pessoas também têm que entender que o cachorro, o gato, o animal é salvaguardado pela Constituição, como você bem deixou claro. E outro ponto importante, é um bem jurídico tutelado. É aquilo que é importante, bem jurídico, pessoal. O que é o bem jurídico? É aquilo que é relevante para o ordenamento jurídico, para o direito. O animal é um bem jurídico tutelado, embora tenha outros bens jurídicos, como a vida, o patrimônio, a propriedade. O animal é um bem jurídico. E o fato de você alimentar um animal, você está protegendo um bem jurídico, como aquelas pessoas que estão dando sopa para um ser humano, também está protegendo um bem jurídico e assim sucessivamente. Mateus, rapidinho, deixa eu só finalizar aqui, finalizar o meu raciocínio, óbvio, né? A Kátia falou assim, cachorro na praia não é legal. A Kátia falou assim, né? Disse a seguinte afirmativa. Assim, exato. Alguns cachorros podem transmitir alguma doença, ou xixi, ou cocô na areia, mas, né? Não tem como controlar isso a todo instante. Concorda, Matheus? O ser humano pode chegar lá e deixar toneladas de lixo, isso é legal. Isso é legal, né? O ser humano vai lá e faz o que bem entender na praia, ele pode fazer. O animal que está ali de boa, com uma guia, com uma corrente do lado do seu tutor, não pode. O que pode é o ser humano chegar lá, deixe uma praia. Vamos esquecer a pandemia, mas deixe um dia sem catar lixo na praia. Deixa um dia só. Entendeu? Você vai ver as toneladas, toneladas, toneladas de lixo. Então, assim, o ser humano pode fazer o que bem entender. O animal que está ali do lado com uma guia, com uma corrente, não pode, né? Eu não concordo com isso, Thiago. Não, é interessante. Você teve uma visão imediata depois do que eu te falei, né? Aí ela alegou aqui, eu já fui atacada por um que estava acompanhado com o tutor. Beleza, o fato dele deixar atacá-la configura contravenção penal, Isso, quando omissão ele de cautela deixa de ali uma guarda é omissão outra de coisa. cautela. É Ele pode outra ser coisa. Agora, o responsabilizado. cachorrinho E ali do aí, lado, numa guia, numa corrente ali, de boa, qual o problema, Thiago? não, zero, 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 zero. Mas enfim, né, eu acho assim, é um tema que não é tão confortável para uns, mas a gente tem que entender, pessoal. Foi o que a gente conversou na live durante a nossa live aqui. Cachorro não é mais uma coisa. Foi elevado ao status de, como é que foi o nome? Uma Um personalidade animal jurídica sui generis. A gente está falando de animal não humano. sui generis. Ser ciência, Não como é que é? humano. Seres sencientes, ou seja, que Sem sentem. Isso daí é ciência. provado, cara. Isso daí é comprovado cientificamente. Não, isso é Vamos falar de notório, todo mundo coisa. sabe. Coisa é isso daqui. Aí Exato. animal é o que a gente é tutor, entendeu? Exato, irmão. Exato. Eu acho que é isso aí, pessoal. A live foi extremamente proveitosa. Para mim foi um prazer imenso participar aí. Você tem um número gigante de seguidores, que eu tenho certeza que isso aí é decorrente do teu trabalho.
enquanto delegado do meio ambiente. Eu fui na tua onda, hoje eu ganhei centenas de seguidores. Que legal, que bacana, Thiago. Que bacana. Legal, A gente nem legal. imagina, né? A gente Pois nem é, cara, imagina, foi né? despretensioso. A minha ideia é Thiago, falta um longe de minuto mim. para dar 1 hora, cara. Então, assim, agilize Então, aí. vamos finalizar. Te agradeço, irmão.